Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o Pentecostes bíblico, segundo, o distintivo pentecostal da nossa igreja, e terceiro, mantendo a chama pentecostal acesa. Nosso texto áureo se encontra em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A nossa verdade prática diz que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A palavra-chave é enfraquecimento. Primeiro, Pentecostes bíblico. Primeiro subtópico, o Espírito prometido. Então, o Antigo Testamento mostra a ação do Espírito Santo em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. O Antigo Testamento é diferente do Novo. A atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é diferente da atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eram casos específicos em que o Espírito Santo descia, atuava e depois retornava. O Espírito Santo não habitava nas pessoas. Por quê? Porque não havia o novo nascimento. Então, no Novo Testamento, a doutrina do novo nascimento é comum para nós. Hoje, para nós, é muito simples. Porém, no Antigo Testamento não havia essa doutrina ainda, não havia o novo nascimento, por isso o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Então, Gênesis 1 e 2, desde o princípio o Espírito Santo já atuava na terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, pode ver que desde o princípio a atuação do Espírito Santo é real. Aí vamos lá, alguns exemplos também que nós vamos pegar aqui na Bíblia. Na vida de Bezalel, Êxodo 31, versículos 2 e 3. Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, e em todo lavor. E também Gideão, mais um outro caso aqui. Então, são vários exemplos que tem dentro da nossa lição, mas vamos citar somente esses dois por conta do tempo, tá? Juízes 6:34 diz: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após eles. Então, nesses casos aqui, o Espírito do Senhor adentrava essas pessoas, tomavam posse dessas pessoas, eles faziam essa obra e o Espírito Santo retornava. Êxodo 28:41 também vai falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ele atuava sobre pessoas escolhidas para obras específicas, obras especiais. Por exemplo, sacerdotes, profetas e reis. Então, esses 3 grupos de pessoas aqui, ele poderia até habitar, mas era um de cada vez. Nunca era mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, Êxodo 28:41 diz: E vestirás com eles a Arão. Arão era o sumo sacerdote. Teu irmão, estava falando com Moisés, né, irmão de Moisés, e também seus filhos, ou seja, Arão, sumo sacerdote, e os filhos de Arão, os sacerdotes. E os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. O segundo exemplo vai falar de um rei, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, que é o rei Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então pensa bem, Saul, ele tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele para que ele reinasse, para que ele fosse rei. Quando ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor, o Espírito Santo deixou ele. Aí um espírito mau começou a atormentar a vida de Saul. 1 Reis 19:16 vai falar também de um profeta chamado Elias. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, aqui Deus estava falando com o profeta Elias. Então, o profeta também, o Espírito Santo habitava nele. Um de cada vez. Podia ter 10 profetas, mas o Espírito Santo trabalhava na vida de um, trabalhava na vida do outro. E ele não ficava o tempo todo com uma só pessoa. Salvo no caso de Moisés também, no caso de um rei. Mas quando ele ia dar uma mensagem para outra pessoa, ele saía dessa pessoa e entrava na outra, e assim por diante. Então, mas só que havia uma promessa de derramamento do Espírito Santo sobre todos, de um modo geral. No Antigo Testamento havia essa promessa. É lógico que você já conhece o versículo de Joel, capítulo 2, 28, nós vamos fazer essa leitura, porém eu quero te mostrar também em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, essa mesma promessa, porque não foi em um só lugar, não foi só esses 2 também que profetizaram, teve mais coisas, mas vou deixar só esses 2 exemplos aqui. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aí o 27. E porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o Ezequiel que está profetizando aqui. Joel 2,28, que é o comum que todos nós já conhecemos, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O segundo subtópico fala do espírito derramado. Então essa promessa ela teve seu cumprimento lá no dia de Pentecostes. Ela é identificada como batismo no Espírito Santo. Nós identificamos essa promessa como batismo do Espírito Santo. Eu vou te falar por que já também. Então Atos 1,5 vai dizer assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quem estava falando isso? Quem estava falando isso era o próprio Jesus. Então ele diz que vocês seriam batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois disso. Quando se cumpriu? Se cumpriu ali no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui foi o cumprimento. Lá Joel profetizou, Ezequiel profetizou, Jeremias profetizou, entre outros profetas, e aqui veio o cumprimento dessa promessa. Então nós chamamos como batismo no Espírito Santo, e é lógico que eu citei as palavras de Jesus aqui para você entender que ele falou batismo com o Espírito Santo. Então no Pentecostes nós observamos que o Espírito Santo é derramado sobre todos, sem distinção, sem acepção, é sexo, raça, idade, não interessa, foi sobre todos. Então agora todos poderiam cumprir a missão, todos nós podemos cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Ou seja, tudo tem um propósito, não é isso? E qual que é o propósito do batismo no Espírito Santo? De ser cheio, de ser transbordante do Espírito Santo, de ser revestido de poder. Qual que é o propósito? Atos 1:8 vai nos dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha só o propósito: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados com o Espírito Santo, para ser testemunhas de Jesus aqui nessa terra. Resumo desse tópico diz: o Pentecostes bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Então, Pentecostes, ele fala, houve uma promessa lá no Antigo Testamento, e o Pentecostes vem e houve o cumprimento nessa data, exatamente nessa data. O segundo tópico diz o distintivo pentecostal da nossa igreja. A atualidade dos dons espirituais é o primeiro subtópico. Então, Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 depois de Cristo, ele introduziu na igreja, ele colocou na igreja o erro doutrinário que os dons haviam cessado. Ou seja, não existe mais dons espirituais, não existe mais batismo com o Espírito Santo. Então esse camarada aqui, ele introduziu que cessou. Ou seja, houve no período inicial, no período dos apóstolos, no período do início da igreja ali, porém, alguns anos depois, esse dom cessou. E isso foi o que ele introduziu. Então, mesmo quando Lutero, com a grande reforma que Martinho Lutero promoveu, os reformadores não conseguiram se livrar disso que ele acabou de introduzir aqui, ou seja, não havia mais dom, eles não conseguiram. Então agora veio o movimento pentecostal, ele surge depois disso para quê? Como resposta a esse desvio doutrinário. Então houve um desvio doutrinário, ou os dons cessaram. Não, peraí, alguma coisa está errada. Martinho Lutero lutou contra, mas não deu certo ainda. O que aconteceu? Movimento pentecostal. Então agora sim, no movimento pentecostal foi recuperado isso aí, e os dons não haviam se perdidos e também não haviam cessado, eles continuaram. Agora sim, algumas pessoas continuam acreditando, outras pessoas não acreditam. Aí Lucas 24:49 vai dizer assim: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Também Atos 1, versículo 4 e 8 vai dizer assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Peraí, mas se foi promessa de Jesus, Jesus ele promete uma coisa só para aquelas pessoas que estão ali em específico, aí os que vêm depois não fazem parte dessa promessa também? Peraí, para analisar um pouquinho. Quando Jesus dá alguma coisa, ele tira de volta? Não, quem faz isso é o diabo dá com uma mão e já tira com a outra. Jesus não, Jesus dá uma coisa e é seu para sempre, ele não tira mais de você. Você pode até enterrar o seu dom, mas você tem um dom, com toda certeza, porque Jesus te deu. Pelo menos um para cada pessoa ele deu. Segundo o subtópico diz, as línguas como evidência. Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Não eram idiomas que eles conheciam, eram idiomas que eles desconheciam. E eles falavam nessas línguas perfeitamente, falavam fluentemente nessas outras línguas sem terem aprendido. Por quê? Porque o Espírito Santo fazia com que eles falassem, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então falar em línguas, neste caso aqui, é o mesmo em essência que o dom de línguas, mas é diferente no propósito e no uso. Onde estão esses dons? 1 Coríntios capítulo 12, vou ler só o versículo 10 aqui. E a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas. Então é esse dom aqui que ele está fazendo a comparação, tá? E a outro, interpretação de línguas. Quem que dá esses dons? Os dons são dados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que dá esses dons. Ah, é do jeito que eu quero? Não, é do jeito que ele quer, não é do jeito que nós queremos. Então, Daniel Berg, Gunnar Wingren, que são os pentecostais da primeira geração, eles criam, eles acreditavam, eles pregavam com convicção, com certeza, essa doutrina que nós estamos falando aqui. Então, onde está a sutileza disso? Está em dizer que falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Então, peraí, agora eles estão dizendo que o negócio existe, que é real, porém não é para todos. Então a sutileza começa aí. Já tinha falado que não tinha, que cessou, que não existia mais. Agora não, agora não é para todo mundo, não é para toda igreja. Então peraí, então nós temos que acreditar, irmão, porque se nós não acreditarmos, não vai ser para nós também. Porque como que eu vou receber uma coisa que eu não acredito que existe? É difícil, né? Tiago 1,6,8 diz assim, peça porém com fé. Olha o que ele está dizendo, peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está vendo o que eu estou dizendo? Eu não vou receber porque eu não acredito. Eu queria receber, mas eu não acredito. Se você não acredita, você não vai receber. É o que Tiago está dizendo aqui. Quando você pedir, peça com fé. O homem de coração dobre, de duplo, é inconstante em todos os seus caminhos. É o que Tiago responde para nós aqui. O resumo desse tópico diz assim: a atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivos da identidade pentecostal. Terceiro tópico, mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro subtópico, a fidelidade às Escrituras. Então o movimento pentecostal ele surgiu em reação, toda ação gera uma reação, não é isso? Então em reação ao liberalismo teológico. Valdecir, o que é liberalismo teológico? Então vamos lá. Uma das características principal desse liberalismo teológico é o secularismo. O que ele fazia? O secularismo ele nega, né, a infalibilidade das Escrituras e ele nega a inerrância das Escrituras. Mas que palavras são essas? Vamos lá, infalibilidade fala de falência, ou seja, eles dizem que a palavra de Deus não é infalível. Eles dizem que a palavra de Deus não é inerrante, que ela erra, que ela contém erros, que ela contém falhas e que ela falha e que ela erra. Olha só, então olha o problema que esse liberalismo teológico trouxe para nós. Então todo desvio doutrinário, bem como desvio doutrinário, toda heresia. Por que eles existem? Por causa da negação, dizem, não existe, não tem mais, não cessou, ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Mas lembre-se bem, aquele que acrescentar, ou aquele que tirar alguma coisa das palavras dessa profecia, Deus vai acrescentar também todas essas desgraças, todas essas coisas que a Bíblia diz que vai vir. Ok? Então tome muito cuidado com isso. Tanto agregar alguma coisa que a Bíblia não diz, que não tem na Bíblia, ou tirar alguma coisa que a Bíblia diz que tem e nós tiramos. Então nós podemos sofrer todas as consequências que a Bíblia diz. Atos 2,42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Olha o que nós temos que perseverar. Doutrina dos apóstolos. Desde quando eles andaram com Jesus, estiveram com Jesus, depois disso eles continuaram pregando, falando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus fez e fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, trilhando os mesmos passos que Jesus trilhou.
trilhou. Então, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, temos que ter comunhão com Deus e também temos que ter comunhão uns com os outros. Temos que ter comunhão na vertical e temos que ter comunhão na horizontal. Também no partir do pão e nas orações. Meu irmão, quantas pessoas hoje já não oram mais? Você pergunta, por exemplo, eu vou falar de casa, pergunto pro meu filho, você orou hoje? Ele fala assim, orei na mente. Não, irmão, orar na mente não. Orar de joelho dobrado, ter o seu período com Deus, ter o seu devocional. Todos os dias precisamos nos alimentar. Se o nosso corpo físico necessita de alimento pelo menos 3 vezes por dia, poxa, como que nós devemos orar então? Pelo menos alimentar o espírito da mesma forma que nós alimentamos o corpo. É no mínimo igualar o negócio. Por quê? Porque a luta é acirrada, o espírito contra a carne, é o tempo todo. Quem que ganha a batalha? Quem é mais alimentado. Então, se eu alimento a carne, mas não alimento o espírito, a carne vai ganhar essa batalha todos os dias, todos os dias. Então, temos que alimentar mais o nosso espírito. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos meditar na sua lei, na sua palavra. Então, qual que é a marca registrada do cristão? É isso daqui, é Bíblia Sagrada, é permanecer na doutrina dos apóstolos, permanecer na comunhão, permanecer nas orações. Isso é a nossa marca registrada, a marca registrada do cristianismo, daqueles que são cristãos, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que são servos do Senhor. Segundo o subtópico diz, exercício dos dons espirituais. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por quê, irmão? Porque não tinha ninguém para ouvir, não tinha ninguém capacitado. Olha o que o Salmo 14, verso 3 diz, e ele é igualzinho o Salmo 53, verso 3. Pode olhar na sua Bíblia aí. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Como que Deus vai falar? Como que Deus vai entregar uma mensagem para alguma pessoa se não tem ninguém preparado, se não tem ninguém capacitado, se não tem ninguém querendo receber, se não tem ninguém querendo falar com ele, se não tem ninguém querendo ouvir as palavras do Senhor? Não tem como fazer isso. Então, não existe movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Nós precisamos praticar os dons espirituais, precisamos acreditar nos dons espirituais, também nos dons ministeriais, em todos os dons de Deus, porque Ele deu e Ele não tirou de volta, Ele permanece conosco, a menos que, como eu já disse, se nós enterrarmos Ele. Então, se nós enterrarmos, esse é um problema nosso e nós é que vamos dar conta sobre isso. Então agora, existem outras coisas também, alguns outros problemas. O medo de possíveis abusos. Então nós temos medo. E agora? Será que é de Deus? Será? Eu estou com vontade de pular, será que eu pulo? Então o medo de possíveis abusos não serve como desculpa. Então, porque eu tenho medo, vão me chamar de menino, vão falar que é meninice. Mas peraí, então eu fico com medo, eu me retraio, eu não falo em línguas, eu não profetizo. Por quê? Porque eu fico com medo, mas isso não serve como desculpa. Tá? Se Deus mandou, vá e faça. Se você, a nossa vida é pela fé, irmão. Nossa vida não é por sentimento, nossa vida não é por vista, nossa vida é pela fé, ok? Então, quando Deus fala, você vai saber que é Ele que está falando. Mas eu não estou sentindo nada. Você não está sentindo, mas eu não estou sentindo nada nesse exato momento, mas eu sei que Deus se faz presente aqui comigo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui dentro de mim nesse momento. E eu sei disso. Por quê? Porque a Bíblia declara, porque a Bíblia diz isso. Então eu tenho certeza, eu tenho convicção que Ele está. Eu tenho convicção que o que eu estou fazendo aqui é um serviço para Deus. Por quê? Porque o diabo não ia me incitar a fazer, não, vai lá e ensina a revistinha para o povo. O diabo jamais faria isso. Qualquer coisa, qualquer vontade que você tiver de fazer coisas boas, pode ter certeza que não é o diabo, pode ter certeza que é de Deus. Outra coisa, nós não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas, ter medo das falsas. Então eu tenho medo da falsa, aí eu rejeito as verdadeiras? Não, de maneira nenhuma. Não podemos ter esse tipo de medo. Temos que seguir em frente, fazer a vontade de Deus, seguir, dom espiritual. Deu vontade de falar em língua? Fala em língua. Deu vontade de profetizar? Profetiza. Mas e se for da carne? Meu irmão, é melhor um pouquinho assim de meninice do que eu reter o Espírito de Deus. Vou pagar caro por causa disso. O resumo desse tópico vai dizer assim: a fidelidade às Escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Então nós precisamos exercitar para que a chama pentecostal continue acesa, para que ela continue a fluir através das nossas vidas e também nós passemos de pai para filho, de geração para geração, de um para o outro, para que eles também continuem acreditando. Se nós extinguirmos a chama do pentecostalismo, dos dons espirituais, ministeriais, seja lá quais eles forem, o que vai acontecer? As próximas gerações vão ser piores
do que nós já somos. E olha que nós já somos bem ruizinho, hein? Nós já estamos numa condição muito má. A conclusão da nossa lição diz que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica, ou seja, o pentecostalismo é coisa da Bíblia, não é coisa da nossa cabeça, não é coisa da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, não é coisa de igreja, não, é coisa da Bíblia, é a Bíblia quem diz, é a Bíblia quem ensina, e é assim que nós aprendemos. Então, com o tempo, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Então, quer dizer, nós entendemos, todos os apóstolos nos ensinaram, deixaram escrito na Bíblia, nós entendemos que o pentecostalismo é uma coisa real. Aí o tempo vai passando, o que vai acontecendo? A chama ela começa a se apagar. Por quê? Por falta de entendimento, falta de conhecimento. Meu povo erra, meu povo padece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Então nós temos que buscar mais, meditar mais, pedir direção de Deus, para poder entender que isso é real, que isso é verdadeiro. Isso tem que fluir na nossa vida, para que as gerações possam continuar mantendo essa chama acesa, até que o Senhor venha arrebatar a sua igreja. Então o sinal de esfriamento é real. Ele veio, ele vem vindo desde 100 depois de Cristo, ele começou, o esfriamento começou a descida, a igreja começou na decadência, aí tem que vir as reformas para poder voltar onde estava, a igreja começa a sair um pouco do caminho, tem que vir reforma para poder voltar para dentro do caminho. Então, 3 pontos aqui também, o enfraquecimento doutrinário, ou seja, nós vamos deixando de ensinar as verdades bíblicas que nós temos que tratar nos nossos púlpitos, nós vamos deixando de falar. Quando nós deixamos de falar alguma coisa no púlpito da nossa igreja, ou na nossa igreja, seja em sala de aula, seja onde for, o que vai acontecer? Lá nas escolas eles vão falar, eles vão investir pesado. Nós deixamos de falar aqui, mas eles vão falar lá. Os desvios teológicos negam a manifestação dos dons espirituais. Olha só, todo desvio teológico, como Paulo chama de vento de doutrina, então vem um vento e vai tirando, vai causando desvios teológicos. O que é teologia? Teologia é estudo sobre Deus. Então, se nós estudamos sobre Deus, nós conhecemos um pouquinho de Deus, nós temos que ensinar sobre Deus dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Aí vem alguma coisa, eu ouvi falar sobre isso, achei interessante. É um vento, aí sopra, a igreja começa a sair do caminho. Não, então, isso aí nega a manifestação dos dons de Deus na nossa vida. Ou seja, eles continuam ensinando errado, desvio teológico. E nós estamos ensinando certo? Se nós não ensinarmos o certo, pode ter certeza, eles vão continuar ensinando errado, porque Satanás ele investe. Satanás investe. Ontem eu disse na igreja que quando Jesus ressuscitou, os soldados eles ganharam uma grande quantia de dinheiro para poder falar que era mentira, que Jesus não tinha ressuscitado. Olha só, foi um investimento muito grande do lado do mal, para poder dizer uma mentira, para poder difundir uma mentira. E nós estamos investindo em missões para poder investir numa verdade, na verdade do Evangelho, na pregação do Evangelho. Pensa bem, reflita sobre isso. Nós não podemos deixar a chama apagar. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.